Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 8, e vai falar conosco nesta noite, nos dizendo desta maneira, versículo 5: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Verso 6: Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 7: Se suportais e aceitar a correção, Deus vos trata como filho. Porque que o filho há quem o pai não corrige. Verso 8, para nós finalizarmos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Vou só repetir o versículo 8. Mas se estáis sem a disciplina, da qual todos nós somos feitos participantes, então serão bastardo e não filho. Podem sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nesta feita, o Senhor determinou um tema. Ele deu um tema onde vai nos dizer desta maneira: como está o meu comportamento? Estou sob a disciplina ou estou recusando? Eu estou vivendo os princípios de Deus ou estou anulando aquilo que já está determinado? Vamos ver nesta mensagem, meu amado irmão, continuar com o mesmo sentido de segunda-feira. Segunda-feira nós estávamos aqui, fizemos uma escola bíblica muito participativa com os irmãos. Muitos saíram daquilo edificado e vi que muitos saíram entendidos. E é o melhor. O melhor é nós chegarmos numa escola bíblica, nós chegarmos numa doutrina, culto de doutrina, e nós saímos entendidos, satisfeitos com a palavra de Deus. Porque é ela que nos mantém de pé. Sem a palavra nós vamos cair. Sem a palavra nós iremos retroceder e até mesmo morrer. Então tem uma importância muito grande a palavra de Deus na nossa vida. Então, como é dito também pelo nosso pastor Ronaldo, conhecimento é sobrevivência. Então todo cristão, todo crente, ele tem que colocar no seu coração e dizer para si mesmo: eu preciso da palavra. Porque bem sabemos, meus amados, que o nosso corpo físico, ele precisa de alimento. E você corre lá e abre a geladeira e vai lá, se alimenta, vai lá na despensa, se alimenta, com uma vez, duas vezes, três ou quatro ou mais vezes. É bom comer, né? Então, quando nós falamos a respeito do espiritual, nós também precisamos de alimento. E o alimento para o crente é a palavra de Deus. Você pode conversar com um crente que lê a Bíblia, você vê as palavras saindo na boca dele, o que está contido nas Santas Escrituras. Mas quando você vê um crente relaxado, nem fala de Bíblia, fala de outras coisas, de outros assuntos, mas não fala da Bíblia. Gosto muito quando o obreiro assim chega lá em casa e começa a falar de Bíblia. E ele diz que onde chega, ele vai falar de Bíblia, né? É bom falar do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida, e vendo dentro da Bíblia a nossa história. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que nós vivíamos nas trevas, distante de Deus. Mas através do ato de Cristo na cruz do Calvário, nós fizemos participantes da glória de Deus.
fomos remidos pelo sangue do Senhor, então nós te aproximamos da cruz, se aproximamos do Senhor Jesus. E quando nós começamos a folhear a palavra, vemos que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tem um começo da nossa trajetória, nós confessamos o nome do Senhor Jesus, e ainda meninos, como a Bíblia relata, nós estávamos sendo alimentados com leite. Mas durante um período de tempo nós estamos caminhando, e alguns aqui têm mais de ano, 2, 3, 4, e começaram, meu amado, e temos que começar agora. Esse sim tem que continuar com leite, porque a Bíblia relata desta maneira, porque não adianta falar muitas coisas que a pessoa não vai compreender. Então nós temos que alimentar. Na minha convenção, quando eu me converti a Jesus, um certo obreiro me ensinou. Começa lá pelo livro do Novo Testamento, para você compreender e entender o propósito do Senhor Jesus na tua vida. E assim eu fiz. Comecei a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, passei para Atos, Romanos, 1 Coríntios, e assim foi, até Apocalipse. Isso me gerou a curiosidade que deixei do Novo Testamento, fui procurar resposta no Antigo Testamento, e Deus começou a abrir a minha mente e me dizer, o Senhor falando que o Antigo Testamento seria como resposta, como experiência vivida dos homens, e que era para mim ver onde estavam os seus acertos e os seus erros. Então a palavra de Deus, ela passa a ser prioridade na minha vida. Então tem que passar a ser prioridade na tua vida. E quando nós começamos, como relatei, estava sendo com leite, mas agora é uma coisa mais dura, uma papinha, né? um calmo, um pirão, né? Como diz, uma coisa mais sólida. Por quê? Porque nós já passamos da primeira fase. A primeira fase ainda nós éramos meninos, começando. Mas hoje, como eu falei, alguns aqui já têm bastante tempo de crente. A palavra agora, ela muda. Porque nós temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. E quando nós fazemos o certo, o Senhor vai se agradar. O Senhor vai receber. Mas quando nós deslizamos, quando nós erramos, então vai ter o quê? Uma punição e uma correção. E muitas pessoas ficam com raiva porque não entendem. Mas quando vem uma palavra de exortação para a nossa vida, para nos endireitar, para nos corrigir, porque nós estamos ali querendo sair do caminho, porque bem aprendemos que Jesus, quando fala que Ele é o caminho, então nós temos que caminhar em linha reta. Mas durante a trajetória, vai ter um momento que a gente vai querer balançar para um lado e querer afastar. Aí vem uma palavra de Deus, uma palavra de exortação, e nos chamando e nos corrigindo para voltar para o caminho novamente e continuar olhando para Jesus. E nós observamos, meus amados irmãos, neste tema, qual é o nosso comportamento? Nós estamos vivendo sobre a disciplina ou nós estamos rejeitando, recusando esta disciplina? De maneira nenhuma nós podemos estabelecer ou impor as nossas próprias regras, a nossa própria ideologia, os nossos pensamentos. De maneira alguma nós podemos fazer isso, porque o Senhor já estabeleceu as regras, o Senhor, Ele já ditou os mandamentos, e o que cabe a nós é cumprir e viver a vontade de Deus. Porque vemos na Bíblia Deus falando e Deus orientando sempre o seu povo. Mas nós precisamos aprender a respeito da disciplina. Em duas partes. Em primeiro lugar,
temos que entender o seu significado. E segundo, nós temos que entender a finalidade da disciplina. E o que é a disciplina? É uma ordem, é uma conduta, é uma obediência, é uma regra de Deus para nós caminharmos caminharmos direito na vontade de Deus. Então a disciplina é uma ordem, é uma conduta, que o Senhor, um regulamento que o Senhor já estabeleceu. Então está estabelecido. Não vai adiantar eu colocar as minhas regras, não vai adiantar eu colocar a minha opinião, aquilo que eu acho, mas nós temos que aprender que a disciplina cristã é uma conduta, é uma regra, é uma ordenança de Deus. E o inverso disso é a desobediência, é a rebeldia e que não quer de maneira alguma seguir estas regras. Então nós aprendemos que a disciplina cristã é uma ordem direcionada por Deus. E qual é a sua finalidade? É um processo. A finalidade é um processo para aperfeiçoar o caráter do crente em duas modalidades: formativa e corretiva. Isso está lá na nossa revista. Se você tiver mais curiosidade a respeito deste assunto, você vai correr lá para a revista, lição de número 8. Você vai se aprofundar mais e mais. E como nós sabemos, não fica só aqui na igreja, aqui na congregação. Cabe nós termos desejo de aprender muito mais. Aqui é apenas uma orientação para você a sentir esse desejo de estar buscando a presença de Deus através da palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nessas duas modalidades, formativa e corretiva, vamos entender o quê? Que a formativa é uma formação de crente moldado pela palavra de Deus. Então está formando um caráter de um crente verdadeiro que o Senhor se agrada. Então a formação do crente tem que estar sobre a disciplina, sobre a conduta, sobre a ordenança de Deus. Mas também tem a corretiva, né? Que tem que corrigir o crente mediante os erros, mediante aquilo que eu farei de errado. Então tem algo que vai nos corrigir, que é a própria disciplina nos seus dois lados, que é o lado de formação de caráter cristão verdadeiro, mas também tem uma maneira de corrigir. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, temos que olhar para a santidade de Deus, que é um dos atributos de Deus, que é a santidade. E Jesus deixou bem claro na palavra em Mateus, capítulo 6, e versículo 9, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E vamos ver a santidade e a vontade de Deus mediante a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E que seja feita a vontade de Deus. Então esses dois pontos, santidade e vontade. Aí nós corremos para a Bíblia. Vamos ver em Levítico 11:45, que vai nos dizer que Deus é santo e que ele tem que ser reconhecido. E vamos ver em também 1 Pedro, capítulo 1 e 16. Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo.
Então, no primeiro texto bíblico, Levítico, vai dizer que Deus é santo. E no segundo texto, vai dizer que os crentes, os cristãos, também têm que ser santos. Mas, como nós falamos na escola bíblica, não é um santo de igual modo a Deus. Tem pessoas que não entendem qual o significado de ser um crente santo. O significado, meu amado irmão, está na palavra grega. Só que eu não sei a pronúncia, né? Cadê a irmã Valéria? Que ela estudou, né? Radios. A palavra grega. Que quer dizer santo. Que tem dois sentidos. De separado e consagrado. Então, meus amados irmãos, ser santo é ser separado do pecado. Outrora, nós éramos impregnados no pecado, porque vai dizer a palavra do Senhor em Romanos 3, que o homem foi destituído da glória de Deus. Mas também vai dizer que nós se aproximamos de Cristo através da nossa confissão. Quando nós confessamos o nome do Senhor, nós tornamos agora nós estávamos distantes, nós se aproximamos de Cristo. Então teve uma ligação. Nós fomos remidos por Cristo e nós estávamos distantes. O Senhor novamente trouxe para perto de si. Agora nós temos uma ligação. Eu e você agora temos uma ligação com o Senhor Jesus. Nós estávamos distantes, nós estávamos nas trevas, nós não fazíamos parte da família de Cristo, então nós éramos uns gentios. E o que é um gentio? É todo aquele que está fora e não faz parte de Israel. Mas essa Israel que nós estamos falando é um Israel celestial. Onde nós éramos gentios, distantes, e nós se tornamos famílias, tornamos agora filhos e filhas do Senhor. Então, esse santo que hoje nós vivemos tem que ser separado do mundo, separado do pecado. Não viver mais com essa impregnação do pecado na nossa vida, mas separar deste pecado. Tem uma diferença, né? De viver pecando, meu amado irmão, e viver lutando contra o pecado. Então entra em questão o pecado. O homem, ele é pecador, tem as suas falhas. O homem tem os seus erros. O homem, quando fala homem, é homem e mulher. Quando o homem ele está pecando, ele está desfazendo do propósito real de Deus. Quando entra o pecado, ele está degredindo, está fazendo uma ação que vai afetar a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, entra esta questão. E quando um dos exemplos, vamos ver o exemplo de Pedro. Pedro, quando estava lá pescando, não pegou nada. Com Pedro, Tiago e João, seus companheiros, passaram a noite toda pescando e nada apanharam. Mas quando chega um momento que ele tem um encontro com Cristo, Jesus vai dizer: lança as redes em alto mar. Pedro ainda fala: mas nós passamos a noite toda e nada nós conseguimos pegar. Mas através da tua palavra, nós lançaremos a rede. E quando eles lançam a rede, eles não conseguem puxar, que está cheia de peixe. E dá sinal para os outros barcos poderem ajudar ele. Então Pedro vai dizer: afasta de mim, que eu sou pecador. Então,
Pedro, ele reconheceu a santidade de Deus e o seu lugar de pecador. Isso são falhas. Uma falha do homem através do pecado, através do erro de Adão. Mas que este erro gerou um grande problema até a nossa geração, até Pedro e até a nossa geração. Então o pecado, ele existe sobre a terra. Mas é diferente daqueles que estão santificados, aqueles que estão com Cristo, lutando contra este pecado, e existe aqueles que estão impregnados, vivendo com o pecado. Nós erramos, nós pecamos pela nossa falha, mas nós somos justificados. Então, nós somos justificados através de Jesus. Então, aquilo que estava de imundo em nós foi lavado pelo sangue de Cristo. E o Senhor nos purificou com o seu próprio sangue. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender a santidade de Deus e a necessidade do homem. Nós vamos olhar para Cristo e vamos ver Ele santo, e vamos olhar para a nossa necessidade, que precisamos de perdão e precisamos de misericórdia. E quando nós passamos na Bíblia, vamos ver que as mãos do Senhor, ou melhor dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então a misericórdia de Deus, que Ele renova a cada manhã, está nos dizendo que Ele ainda está presente sobre a nossa vida, e a sua misericórdia está estendida sobre todos nós. Porque se a misericórdia de Deus, Ele tirar a misericórdia da terra do seu povo, este povo será consumido. E logo eu aprendo que se a Bíblia está dizendo que o Senhor todos os dias Ele renova a sua misericórdia, logo vem na minha mente, meu amado irmão, e você confirma comigo, que nós somos necessitados de pedir perdão todos os dias de nossa vida. Em todos os dias também nós temos que pedir: Senhor, me perdoa, pois eu sou um homem pecador e necessito das tuas misericórdias. E quando eu passo a fazer isso, meu amado irmão, eu logo aprendo que eu estou no caminho certo, eu estou no rumo certo, que o meu final é algo que está preparado. Como foi dito, existe um começo, um meio e um fim para todas as áreas da nossa vida. Aleluia! E nós olhamos para essa questão, nós confessamos o nome do Senhor. Hoje nós estamos no meio, caminhando, e o nosso final é o que está preparado. Diz a palavra que não desceu na mente nem do coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Então é coisa boa, é coisa maravilhosa aquilo que Deus Ele tem preparado para a sua igreja, e que possamos desfrutar deste amanhã, desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. É preciso nós vivermos hoje diligentemente, vivendo hoje em obediência, vivendo hoje em retidão e recebendo de Deus a disciplina do Senhor, vivendo segundo a sua vontade. Logo aprendo, meu amado irmão, que existem 3 formas sobre a disciplina. Vamos ver a primeira. É uma forma de correção, como já foi dito, de corrigir. Segunda é de restaurar. E a terceira, isso está falando do membro da igreja, e de ser excluso do convívio e da família de Deus. Se eu recuso a viver a disciplina de Deus, então as minhas vai ter consequências. Mas se eu aceito, é como o texto vai nos dizer. Segundo o texto, meu amado irmão,
vai nos falar desta forma: se nós aceitar a correção de Deus, Deus ele vai nos tratar como filhos. Mas se eu recusar viver a disciplina do Senhor, então não vou ser chamado de filho, eu serei chamado de bastardo. Então, meus amados irmãos, para se tornar filho, é que nós já aprendemos lá atrás. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 16, lá no último capítulo 16, versículo 15, se não falha a memória: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, amado irmão, então o Senhor está dizendo: por que se vai lá e prega para minha criatura? Porque nós aprendemos que o homem foi separado e tirou aquilo que tinha tão precioso, o que era a presença de Deus no homem. Porque quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e à semelhança. Mas quando o homem peca, ele fica só com a imagem. Quando você olha para o seu irmão, você vai ver Deus com as orelhas, com os olhos, o nariz. Nós somos a réplica de Deus. Mas o homem, através do pecado, deixou a sua essência. Mas como nós estamos falando, meu amado irmão, a presença de Deus o Senhor tem que colocar de novo sobre o homem, através do seu Espírito. Então, meu amado irmão, logo eu aprendo, mediante sobre a disciplina, eu vejo que o Senhor, Ele tem um projeto para executar na vida do homem. Quando eu corro lá para a criação, meu amado irmão, o Senhor tinha um projeto e um desejo. E o seu desejo é que o homem andasse segundo a sua vontade, vivesse em santidade, vivesse segundo os seus preceitos. Mas muitos pensam, e o inimigo, ele acha isso, que o homem, para a humanidade não tem jeito. Que a humanidade é uma humanidade que é fracassada e que de maneira alguma receberá o amor e o perdão de Deus em uma vida de excelência e plena com Cristo. O inimigo pensa isso na nossa vida, que nós não somos capazes e nós não iremos receber. Ele se engana, porque o projeto de Deus ele vai realizar e vai executar, meu amado irmão, quando aquele grande dia chegar. Como nós estamos falando, eu vou reforçar: confessamos o nome do Senhor Jesus. Começo. Nós estamos trilhando e vivendo hoje mesmo para um dia abraçar com Cristo no amanhã. Então, meu amado irmão, o projeto de Deus será executado. O projeto e a vontade do Senhor será finalizada naquele grande dia. É importante, meu amado, nós começarmos a abrir a mente. É importante nós começarmos a pregar a respeito das últimas coisas, para nós se despertarmos, para nós abrir a nossa mente, porque deixar negócio de brigas. Nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra o nosso inimigo, que nos quer ver na miséria, quer que nós vamos para o mesmo lugar dele, porque a Bíblia vai dizer que a sua sentença já está dada, que é o lago de fogo. Então ele fica furioso com a humanidade, porque o Senhor, ele deu uma nova chance para a humanidade. Para ele não tem mais jeito, a sua sentença já está dada. Mas para o povo, o Senhor deu uma segunda chance.
E o Senhor, Ele tem abrido a porta do céu. E quem é esta porta? É Jesus Cristo. Vai depender de cada um abrir esta porta. Cabe a cada um deixar o Senhor Jesus entrar. Porque é através de Cristo, é através do Salvador Jesus, que nós vamos se encontrar com Deus. Então, como nós sempre falamos, não é por força e nem por violência, mas é um desejo de cada um servir a Cristo. E se nós estamos servindo a Cristo, vem logo a disciplina, a ordenância e a vontade de Deus. E onde é que está isso? Essas regras. Onde está esta conduta? Onde é que está este mandamentos para ser seguido? É na palavra de Deus. Então tudo que nós vamos fazer está escrito na palavra. E tudo que nós não fizermos ou acrescentarmos, nós seremos punidos e corrigidos. Mas vamos para o texto bíblico. Continuando no mesmo texto, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Vou ler novamente, meus amados irmãos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É natural? É. Nós temos as nossas falhas. É por isso que existe a palavra do Senhor para nos corrigir. Porque o Senhor, Ele nos ama. E quando Ele nos ama, meu amado irmão, Ele não vai deixar nós se desviar. Ele não vai deixar nós se afastar do caminho da verdade. O Senhor nos ama, então Ele vai nos corrigir. E quando a palavra é dura, eu aprendi isso com o meu saudoso pastor, que já está na glória, o irmão do pastor Ronaldo Regivaldo, logo no início que nós começamos, ele dizia assim: a palavra só é dura para aqueles que estão no erro. Porque se você estiver vivendo em obediência, quando vem uma palavra de exortação, a palavra dura, e se você estiver na obediência, ela não vai te atingir. E se ela te atingir, é porque você está no erro. Mas o Senhor não quer o mal, o Senhor quer corrigir. E diz o texto que Ele açoita aquele que recebe por filho. E quando nós vemos isso, nós vemos a palavra de encontro à nossa vida, os nossos erros, as nossas falhas. Este açoite, meu amado irmão, é uma palavra dura que vai de encontro à nossa vida. Queremos endireitar, mas muitos, meus amados, ficam com raiva. E isso a Bíblia está dizendo: aquele que não aceitar, no versículo 8, vai dizer: mas se você não aceitar a correção, a disciplina, então serás bastardo e não filho. Então, meus amados irmãos, para que nós não venhamos ser exclusos, para que nós não vamos ver, para nós não sermos retirados de ser participante daquilo que o Senhor tem preparado, nós temos que receber a correção do Senhor, aceitar a vontade de Deus, e que nós íamos caminhar segundo o que a palavra ela nos ensina. Então, o que nós podemos aprender de tudo isso é que a disciplina ela é importante na vida do crente, porque o Senhor já estabeleceu as suas ordenanças e cabe nós executá-la, porque nós não somos o Criador. O Senhor fez nós como criaturas suas em sua semelhança. Então, o que é aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós temos que olhar para a palavra. O Senhor está falando nesta noite
meu amado irmão, para nós seguirmos estes rudimentos, para nós vivermos segundo a vontade de Deus, olhando para a palavra. E se por motivo nós falhamos, a palavra está de encontro aos nossos erros. E se ela está de encontro ao nosso erro, é porque Deus está falando para você se endireitar. Porque o Senhor não quer que você venha ser bastardo. O Senhor quer que você venha ser filho dele. O Senhor te ama. O Senhor te quer bem. O Senhor quer você ao lado dele. Então, para que isso aconteça, precisamos nós recebermos a palavra de Deus. Está aqui diante de nós o manual ou o mapa que nos leva aos céus. Todas as nossas perguntas estão na palavra. Aleluia. Todas as questões que nós precisamos viver está na palavra de Deus. Aí muitas vezes as pessoas não querem fazer o que está escrito na palavra. Então elas estão se distanciando da palavra de Deus. Meu Deus. Eles estão distantes de Deus. Mas a palavra é para nós. Não é para aqueles que ficaram em casa, aqueles que não vieram hoje. Mas o Senhor está falando contigo. Que você venha viver segundo os rudimentos de Deus, segundo a vontade do Senhor, olhando para a palavra e olhando para si. Aí eu me lembro agora, meu amado irmão, o Espírito vai me lembrar de uma passagem bíblica, onde a qual nós, lá em 1 Coríntios, além de Deus, como nós sabemos, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda corações, Ele sabe a nossa vida, Ele sabe o que acontece durante o dia. Mas além de Deus, nós somos conhecedores dos nossos erros. Não adianta dar uma de doido, né? Como o povo fala, dar uma de doido. Não, nós somos conhecedores dos nossos erros. Porque diz assim, 1 Coríntios 11, eu não me recordo o versículo. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Porque quem é que vai condenar a si mesmo? Quem é que vai falar mal de si mesmo? Então nós somos conhecedores. E quando nós estamos ali fazendo algo de errado, nós somos conhecedores dos nossos erros. Então o Senhor está dizendo para nós hoje que é preciso nós olhar para nós mesmos, olhar para dentro da nossa alma e ver o nosso erro. Diz uma passagem bíblica: olha onde tu errou, levanta e começa de novo. Então, meu amado irmão, a pergunta que está sendo lançada para você: você vai viver segundo a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Olha para dentro de você nesta noite e olhe e veja o que você está fazendo de errado. Olhe que você está distanciando de Deus. Mas o Senhor está dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha, olhe para dentro de você e veja onde você está errando e se conserte. Aceite a correção da disciplina. Receba a correção de Deus. O Senhor está nesta noite como advogado, né? O Senhor está como advogado. Então, se você errou, então é momento de pedir misericórdia. É momento de se redimir. É momento de você se achegar a Deus. Senhor, eu pequei, mas me perdoa. Eu quero viver esta palavra. Eu quero viver com intensidade, sentir a tua presença. Nós
a cada um de nós, temos que olhar para dentro de nós mesmos. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a analisar. Eu pequei, mas eu quero recomeçar. E como é que eu faço isso, meu presbítero? É você se arrepender. Então este é o momento de você se arrepender e viver segundo a vontade de Deus, segundo a ordenança do Senhor. Nestas pequenas mensagens, essa passagem bíblica, nós vamos ver que o Senhor, Ele quer um relacionamento com o seu povo. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ir de encontro a Ele. Então é nesta noite. Então nesse tempo, ainda tem um tempo para finalizar. Então é no seu cantinho mesmo. Vamos continuar orando. Eu creio no poder da oração. Senhor, meu Deus e Pai eterno, somos tão falhos, Senhor. Temos lutado, mas mesmo assim nós temos falhado. Mas, Senhor, nos reveste da tua justiça, nos reveste de poder, Senhor, nos reveste, meu Senhor, de autoridade, para nós vencermos a nossa luta constante, que é contra o pecado. E o pecado, nós aprendemos que interfere os preceitos e a vontade do Senhor. Mas, Senhor, nos dá força para vencer os desejos e as concupiscências da carne, e que me leva a se distanciar de Ti, meu Deus. Mas que nós possamos, meu Senhor, se achegar a Ti como um cristão aprovado, meu Deus. É através, meu Pai, de Tua presença, é através, meu Pai amado, da Tua intervenção, que eu me achego a Ti, meu Senhor, meu Pai, e o Senhor recebe como um filho, meu Senhor, e me abraça, meu Senhor, através do Teu Espírito, meu Pai, me fortalecendo, derramando, meu Senhor, a Tua presença sobre a minha vida. Perdoa, meu Pai, aquilo que eu fiz durante o dia de hoje, no dia de ontem, meu Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa, meu Pai, as minhas negligências. Oh, meu Senhor Jesus, se eu fiz algo, meu Pai amado, e se eu fiz, meu Senhor Jesus, interferir, meu Senhor, com tua vontade, meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, meu Deus. Oh, glória a Jesus. Abençoa em nome do Senhor.